Meus amigos queridos, gente boa, eu estou aqui hoje terminando essa sequência de mensagens que foram compartilhadas com vocês aqui no canal do YouTube da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Campo de Fora, o distrito do qual eu sou pastor, na Associação Paulista Sul, aqui em São Paulo. E eu fiquei muito feliz por poder estar com vocês nas reuniões de pequenos grupos. Eu sei que muitos pequenos grupos, não só aqui de São Paulo, de vários lugares, se conectaram aqui a cada noite para poder participar, receber esse conteúdo, compartilharam com outras pessoas. A minha gratidão é enorme e eu fico muito feliz de saber que eu pude contribuir um pouquinho para que essa semana fosse especial, fosse cheia de significado para vocês. Hoje é o nosso último encontro aqui. O nosso sermonário da Semana Santa desse ano, que foi produzido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele possui 8 temas. Mas eu vou encerrar os nossos encontros aqui para os pequenos grupos hoje, com o 7º tema, porque o 8º tema vai estar sendo abordado em diversas igrejas, em diversos lugares, e você pode acompanhar. Hoje vai ser o nosso último encontro aqui. Também, hoje à noite, nós estamos, como igreja, eu falo aqui como pastor, estamos nos reunindo presencialmente. Então, provavelmente você que durante todos esses dias esteve reunido em algum pequeno grupo das minhas igrejas aqui, Igreja do Campo de Fora e do Germânia, no meu distrito, você deve estar em alguma das nossas igrejas, né? Participando da celebração da Sexta-feira Santa. Hoje mesmo, na Igreja do Jardim Campo de Fora, eu estarei ministrando a cerimônia da Santa Ceia, amanhã pela manhã, na Igreja do Germânia. E eu falo isso hoje, amanhã, porque nós estamos no dia 7 de abril de 2023, Sexta-feira Santa. Mas se você está vendo esse vídeo aqui em outro momento que não seja esse meu agora, esse meu hoje, então não importa qual seja a sua circunstância, o que importa é que você esteja com seu coração preparado para receber a palavra de Deus. Como muitas outras pessoas estiveram acompanhando aqui a cada noite essas reflexões que eu andei compartilhando com vocês aqui sobre o significado da Semana Santa, eu achei por bem estar compartilhando mais um vídeo, mais um momento, para que você que não faz parte do meu distrito use no seu pequeno grupo, ou você que tem aqui acompanhado a cada noite aqui essas reflexões, possa também, num dia tão especial quanto hoje, ter um contato diferenciado com a palavra de Deus. E para a gente começar, eu quero, como eu sempre faço, fazer uma oração em nome de todos nós, pedindo para que Deus abençoe os momentos que vão se seguir juntos aqui no estudo da sua palavra. Assim como você está, se você puder, feche seus olhos ou eleve os seus pensamentos a Deus. Pai querido, Deus bondoso, mais uma vez eu estou me reunindo aqui com muitas pessoas, pequenos grupos, pessoas que estão em família ou sozinhas, assistindo esse vídeo, recebendo agora esse momento especial de contato com a Tua Palavra. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, abençoe a minha boca, abençoe o coração de todos esses meus amigos, para que a Sua Palavra caia num solo propício e ela frutifique para o louvor da Sua glória em nossas vidas. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém. E nós vamos, pela última vez nessa semana aqui, cantar a música tema. E eu espero dessa vez aqui que não tenha nenhum problema técnico, né? Que você possa ouvir o som da música, né? Vamos cantar a música tema, Jesus Venceu, e logo depois, quando ela terminar, nós vamos refletir no tema nosso de hoje, que é Consolados pela Palavra. A base da reflexão é o texto de Lucas, capítulo 24. Vamos cantar a música Jesus Venceu. Lá na cruz, a certeza do
foi derrotado. Ele venceu, Jesus a morte venceu. Os anjos celebram com grande alegria, triunfam a vitória daquele que tudo deixou pra ser o Salvador. Não mais dor, não mais destruição, só a paz que nos traz a salvação. Esse amor tão sublime sem igual nos dá vitória final. Jesus venceu, sim, Jesus venceu. Ao clamar está consumado, o inimigo enfim foi derrotado. Ele venceu, Jesus a morte venceu. Os anjos celebram com grande alegria, triunfam a vitória daquele que tudo deixou pra ser o Salvador. Jesus venceu, sim, Jesus venceu. Ao clamar está consumado, o inimigo enfim foi derrotado. Ele venceu, Jesus a morte venceu. Os anjos celebram com grande alegria, triunfam a vitória daquele que tudo deixou pra ser o Salvador. Último tema da nossa Semana Santa, Jesus venceu, e o título da nossa reflexão hoje é Consolados pela Palavra. E eu leio para vocês, e juntamente com vocês, o texto de Lucas, capítulo 24, que diz assim: Naquele mesmo dia, eu leio aqui a partir do versículo 13, e esse dia é o dia da ressurreição. Embora hoje seja Sexta-feira Santa, como nós estamos encerrando essa semana sobre o significado espiritual dos acontecimentos da paixão, da morte, da ressurreição de Jesus, esse texto fala sobre a ressurreição. Esse mesmo dia a que se refere o texto é o domingo, conhecido como Domingo de Páscoa. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as autoridades
o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó néscios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Essa história é a história conhecida, a história muitas vezes revisitada durante essa Semana Santa e durante várias Semanas Santas que vocês aqui, muitos de vocês que me acompanham aqui na transmissão desses vídeos do YouTube já participaram. Vocês já ouviram, já leram, já receberam diversas reflexões e interpretações sobre essa história, que é uma história, uma das mais singelas, uma das mais bonitas, uma das mais profundas dos relatos da ressurreição. A história dos dois discípulos que estavam saindo de Jerusalém e indo na direção de Emaús. O texto diz que eles estavam caminhando na direção dessa aldeia, desse vilarejo, quando subitamente aparece um terceiro viajante, que começa a caminhar com eles. E o texto diz que eles não podiam reconhecer. O Evangelho de Marcos diz que Jesus apareceu para eles sob outra forma. Nós não sabemos direito qual foi essa experiência desses discípulos, mas o fato é que diz o texto que eles estavam impedidos de o reconhecer. E eles estavam impedidos de o reconhecer, faz com que muitas vezes a gente entenda que havia uma espécie de determinação divina para que Jesus não fosse automaticamente reconhecido por eles. Mas o texto do Evangelho de Lucas, ele vai mais além na sutileza dessa realidade do fato de Cristo não ser facilmente percebido como tal por esses discípulos. E eu vou dizer isso para vocês daqui a pouquinho. O texto diz, a narrativa da história, que eles são abordados por esse desconhecido, que pergunta para eles o que eles estão discutindo pelo caminho à medida que eles estão andando. E eles indignados, né? Diz assim, olha, você está voltando de Jerusalém, juntamente conosco, você vem dessa mesma direção, e você não sabe o que aconteceu nesse final de semana? Quais são as últimas notícias? Né? Essa que é a grande questão deles, né? Você está vindo aqui e você não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? Quais são as ocorrências desses últimos dias? E Jesus diz assim para eles, quais? Eu acho muito bonita a ironia divina nessa pergunta, não é? Você não sabe o que aconteceu, quais são as últimas notícias? E Jesus diz, quais? Porque as últimas notícias para Jesus não se referem à morte e à cruz. Há uma diferença, eles estão em sintonias diferentes, eles estão completamente atrasados, eles estão defasados em relação às últimas notícias. E eles vão conversando pelo caminho, e eles dizem, né, que os relatos da ressurreição já haviam chegado até eles, né? Eles falam das mulheres que foram ao túmulo, que haviam encontrado o túmulo vazio, alguns disseram que realmente tiveram essa experiência, né, de ver o túmulo vazio, não acharam. Alguns verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. E aí vem uma repreensão de Jesus, né? Vocês são lerdos, vocês são pesados, vocês são difíceis de compreender, vocês têm um coração de vocês lento para compreender o que está acontecendo. E diz o texto que Jesus foi abrindo o significado das Escrituras. Começando por Moisés e por todos os profetas, Jesus foi ensinando o que a respeito dele
constava em todas as Escrituras. Até que, quando eles chegam no local, em Emaús, Jesus faz menção de passar adiante. E eu não li o restante do texto aqui, porque a história ela é conhecida. Eles convidam Jesus para ficar, e Jesus parte o pão e se dá a conhecer a eles no partir do pão. E eles tomam o pão e misteriosamente Jesus desaparece do meio deles. E eles voltam para Jerusalém contando aos discípulos que eles haviam visto o Senhor e como ele foi reconhecido no partir do pão. Essa história, ela traz aqui para a gente algumas lições que eu quero colocar para vocês aqui de maneira muito simples. Duas realidades. Primeiro, você percebe que a percepção que esses discípulos têm dos fatos, ela está condicionada a todas as impressões subjetivas que eles têm. Diz o texto que eles estavam entristecidos, diz o texto que eles esperavam que Jesus fosse aquele que iria redimir Israel, diz o texto aqui que as mulheres contaram a informação, mas Jesus não havia sido visto por aqueles, né, pelos discípulos dele. Então você percebe que esses homens, eles fazem uma leitura dos fatos com base nas informações, nas interpretações subjetivas deles, com base nos sentimentos deles, com base naquilo que a compreensão da mente deles, como eu disse, subjetiva, das emoções, também da lógica deles, fazia da realidade. A forma de interpretar os fatos parte daquilo que eles têm como recurso interpretativo para fora. Eles olham para tudo aquilo e com base naquilo que eles têm como informação e com base naquilo que eles têm como sentimento, eles interpretam o significado dos fatos. Por isso eles dizem para Jesus, você é o único que vem de Jerusalém e você não sabe, você não tem ideia, você não tem conhecimento do que aconteceu nesse final de semana. Você não sabe quais são os últimos acontecimentos. E isso aqui é bem interessante, porque eles dizem os últimos acontecimentos. E Jesus, como eu disse para vocês, de maneira muito irônica, ele diz assim, quais são os últimos acontecimentos? Quais? E aqui mostra uma ironia divina que é carregada de um sentimento terno, de compaixão. Ao mesmo tempo que Jesus repreende esses homens, porque o coração deles estava lerdo. E aí mostra como a ferramenta de interpretação da vida deles é o sentimento. O coração de vocês é lerdo, o coração de vocês é tardio em perceber, em compreender. E esse é um grande problema que a gente tem na vida, né? Nós olhamos para aquilo que acontece com a gente, nós olhamos para os fatos e nós interpretamos tudo com base no sentimento, com base nas nossas emoções, com base nas nossas percepções, com as nossas lentes de hermenêutica da realidade. A realidade em si mesma ela não importa. Importa é como ela vibra dentro do nosso coração. E é essa vibração do nosso coração que faz com que a gente devolva a interpretação do significado dessa realidade. Se as pessoas olham para você e dizem assim, olha, o que aconteceu com ele realmente é o fim. Ou se você interpreta os acontecimentos da sua vida como sendo realmente o fim, você fala, realmente isso veio para acabar comigo. Me derrubou, acabou. Você pode não ter terminado. Aquilo pode não ser realmente algo decisivo para colocar um fim na sua existência. Mas muitas vezes você escuta o que as pessoas falam. Você é influenciado emocionalmente pela palavra final das pessoas sobre a sua realidade, sobre a sua vida. E muita gente realmente acaba, muita gente termina, muita gente joga toalha, muita gente desiste, com base no sentimento. O coração está vazio, o coração está drenado, o coração está pesado, o coração é lerdo. E todas essas subjetividades, elas afloram para fazer com que você leia os acontecimentos da sua vida e realmente chegue à conclusão de que agora não deu, agora acabou, agora terminou, agora já era, eu encontrei o fim, eu fui para a bancarrota, eu fali, eu fui destruído, conseguiram acabar comigo. Mas Jesus diz, quais são os últimos acontecimentos? Porque só tem um que pode determinar realmente quais são os últimos acontecimentos sobre a sua vida. E esse que determina os últimos acontecimentos sobre a sua vida é o Senhor.
Não são as pessoas à sua volta, não é a sua família, não são seus amigos, seus colegas de trabalho, aqueles para quem de alguma forma você deve alguma coisa. Não são essas pessoas. E nem o seu próprio coração, nem os seus sentimentos. Porque o nosso coração, ele é lerdo, como Jesus diz, para interpretar os fatos, a realidade. Nosso coração é pesado. Nosso coração, ele é influenciado por todo esse universo de subjetividades e sentimentos, muitas vezes contraditórios e fragmentados, para poder compreender o que realmente está acontecendo. Então Jesus diz: quem tem a última palavra sobre a sua vida sou eu. Vocês estão lendo o jornal da sexta-feira. Vocês estão pensando na cruz. Vocês estão pensando na morte. Vocês têm ali a mente de vocês focada naquilo que é a destruição, o término total e absoluto. Mas eu tenho o jornal do domingo da manhã. E o jornal do domingo de manhã fala da vida, não fala da morte. O jornal da ressurreição fala, o jornal do domingo, como eu disse aqui, fala da ressurreição e não fala da cruz. Quem pode determinar para vocês o que realmente é decisivo na sua vida sou eu. E as palavras que eu tenho para vocês são palavras de evangelho, de boa notícia, palavra de ressurreição. Só que Jesus não fica apenas num conceito da palavra. Jesus ele vai abrindo o que as escrituras falavam a respeito dele. E essa é a única forma de você poder interpretar realmente o que a escritura diz. Muitas pessoas leem a Bíblia contra elas. Muitas pessoas estudam a palavra de forma parcial. Às vezes você pega a Bíblia simplesmente como um manual de doutrinas. Você só combina versos aqui e ali para poder formar um conceito filosófico a respeito de alguma prática da vida cristã, de alguma ideia filosófica a respeito de Deus. Mas Jesus diz que o verdadeiro significado das Escrituras está nele. Ele é a palavra encarnada. Ele é a chave por meio da qual a Escritura se torna realmente palavra de Deus para a nossa vida. E aqui fica a grande forma de se estudar a Bíblia. Você quer que a palavra te conforte, te console? Ela não é apenas um conceito, ela não é apenas um sentimento, ela não é apenas uma subjetividade. A palavra ela só se torna a palavra viva. Jesus só se dá a conhecer de verdade para nós quando você entende Ele como a chave das Escrituras. E fica aqui para vocês um conselho que eu dou. Procure ler na palavra aquilo que você consegue linkar com a prática de Jesus. Leia os evangelhos. Eu sempre ensino isso em todos os lugares que eu tenho a oportunidade de servir como pastor. Leia os evangelhos. Leia Mateus, Marcos, Lucas e João. Não fique obcecado em ler a Bíblia inteira num ano. Não fique obcecado em fazer todos os estudos bíblicos de doutrinas que você conhece. Isso é importante, isso é muito válido, isso tem significado, isso ajuda, edifica, ensina, isso instrui pessoas e você deve continuar fazendo isso sim. Mas para você poder entender o sentido da palavra e ler a palavra como mensagem de vida para você, faça isso que eu estou dizendo. Leia os 4 evangelhos e faça isso diversas vezes. Leia 1, 2, 3, 4 vezes, até você esvaziar a sua mente de tudo aquilo que você ouviu e todas as ideias que você construiu na sua cabeça a respeito do que pode ser uma história de Jesus. Porque a história de Jesus, como a gente conhece, ela é na verdade um composer que a gente faz, né, de filmes, de sermões, de imagens, de figuras, de quadros, de animações, de ideias que foram colocadas e foram construindo para a gente uma história. Mas leia o que os evangelhos falam. E procure ler depois a Bíblia, entendendo que aquilo que encontrou em Jesus a sua prática e encontrou em Jesus o seu ensino, aquilo é a palavra para a vida. Porque você vai encontrar Jesus ensinando perdão, você vai encontrar Jesus abraçando aqueles que não eram abraçados, incluindo aqueles que eram os marginalizados. Você vai ver como Jesus lidou com a religião, como ele lidou com o dinheiro, como ele lidou com as grandes questões da teologia. Você percebe que muitas das nossas grandes questões sequer foram abordadas por ele, nunca foram ensinadas por ele. Entenda que Jesus era a palavra de Deus encarnada, como nós estudamos aqui essa semana. Ele era Deus tornado homem.
E muito daquilo que para a gente é a grande questão da teodiceia, a grande questão da teologia, Jesus nem arranhou a superficialidade dela, porque para ele aquilo não era importante. Muito mais importante para Jesus era fazer com que as pessoas se sentissem parte daquilo que ele entendia como projeto do reino de Deus e revelou para a gente como era a natureza desse reino, nas coisas simples da vida. Então, leia a palavra tendo Jesus como essa lente de interpretação. Aí tudo vai fazer significado, tudo vai fazer sentido. Leia os evangelhos acima de tudo e você vai entender que aquilo que Jesus ensinava, ele vivia. E muito daquilo que ele falou, que não é facilmente compreendido, você vai ver como ele viveu aquilo e como na prática dele aquele ensino se tornou uma realidade. E assim você deve viver a sua vida, praticando essa palavra encarnada. E aí você vai entender como a mensagem do evangelho é boa notícia para você. Como Jesus se torna discernido nas questões simples da vida. Jesus aqui não se revelou com base numa doutrina teológica ou com base num argumento ontológico sobre o seu ser, sobre a sua natureza. Não, ele partiu o pão, ele repartiu. E naquele ato de repartir, aquilo era muito Jesus. Não é? Você pega a comida e divide. Divide a comida. Naquele ato, eles olharam e entenderam. E Jesus se mostrou como a chave interpretativa da palavra. Aquilo era o suficiente para compreender tudo. Para compreender tudo. E aí você vai entender qual é a mensagem de Deus para você. A mensagem de Deus para a sua vida não é o que o seu coração diz que aconteceu com você. A mensagem de Deus para a sua vida é a palavra de esperança. É a palavra de ressurreição. Se você morreu todas as mortes, ou se você se sente agora completamente vazio e morto no que diz respeito às suas emoções, às suas forças, às suas energias para reagir em relação aos últimos acontecimentos da sua vida, saiba que os últimos acontecimentos não são aquilo ou aqueles que você cronologicamente coloca como tendo acontecido com você. Não. Só ele pode falar o que de fato é o último acontecimento sobre a sua vida. E o último acontecimento é vida, é ressurreição, é perdão. E há um Cristo inteiro para ser descoberto nessa palavra da Escritura para trazer força e significado para a sua vida. Eu espero que seja assim, e quero que seja assim, e que você leve isso para o seu coração, não apenas como reflexão de Semana Santa, mas para a sua vida toda. Fica aí a minha mensagem, e fica a minha orientação para que você leia a palavra dessa forma, e receba a interpretação de Jesus sobre o que é importante para você. Tá bom? Fique assim. E eu quero terminar essa semana, e não tenho aqui agora testemunho, os testemunhos foram concluídos no estudo de ontem, né? Eu quero terminar fazendo uma oração com você, para que seja assim na sua vida. Senhor Jesus, tome nas suas mãos esse coração que ouviu essa palavra agora. Por mais que ele esteja destruído, por mais que ele esteja esmagado pela percepção do que aconteceu recentemente na vida, pelas notícias ruins ou pelas notícias que podem ser consideradas últimas na vida dessa pessoa, que o Senhor faça com que ela enxergue o poder da ressurreição, que interprete o que o Senhor diz que realmente é importante e que possa encontrar um Cristo completamente único, novo, poderoso na palavra da mensagem do Evangelho. E que essa palavra console, conforte e dê significado para a vida. Eu peço que seja assim e sei que assim será. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como a gente costuma fazer aqui a cada noite, eu quero pela última vez fazer com que você repita comigo em voz alta a nossa resposta à palavra. Ficou claro para mim que a cruz do Calvário é a minha vitória e hoje será a definitiva... vamos ler de novo em voz alta, tá? Ficou claro para mim que a cruz do Calvário é a minha vitória hoje e será definitiva quando Jesus me entregar a coroa da vida eterna. Então agora, certinho, tá? Porque eu li com ênfase errada no começo. Vamos lá, todo mundo junto, repetindo comigo em voz alta. Ficou claro para mim que a cruz do Calvário é a minha vitória hoje e será definitiva quando Jesus me entregar a coroa da vida eterna. E fica aqui a nossa resolução prática, a decisão prática. Por causa dessa vitória de Jesus, qual vai ser a sua resposta?
Eu aceito a sua vitória na cruz por mim. E como consequência disso, eu aceito que ore por mim e por minha família. Eu aceito continuar estudando a Bíblia. Aceito ser batizado quanto antes. Aceito ser um missionário e falar de Jesus para alguém. Eu não sei qual é a sua realidade. Não sei qual vai ser o seu passo prático. Mas eu aqui estimulo você que continue estudando a palavra, continue buscando mais a respeito de Jesus, como nós falamos aqui, que você continue se colocando nas mãos de Deus. Se você ainda não foi batizado, esse é o primeiro passo que você deve tomar na sua vida para que você realmente viva uma nova realidade, para que essa vitória se atualize no seu coração. Então, dê esse passo, procure alguém do seu pequeno grupo, procure alguém da igreja e comunique essa decisão à pessoa. E se você já recebeu o batismo, faz parte da igreja, entregue a sua vida, seus dons, suas potencialidades, suas capacidades nas mãos de Deus, para que você testemunhe de Jesus para alguém próximo de você, para que você seja uma bênção na vida dessa pessoa. E eu vou ficando por aqui, agradeço a vocês todos que participaram comigo durante esses dias, a cada noite aqui, assistindo os vídeos, passando os vídeos na sua casa, nos seus pequenos grupos. Agradeço muito a participação de cada um de vocês. E a gente continua aqui, não é mesmo? O canal aqui da Igreja do Campo de Fora transmite sempre os cultos de sábado e a cada segundo e quarto sábado de cada mês eu estou aqui trazendo a palavra e você pode participar ouvindo os meus sermões e os sermões também dos pregadores da Igreja do Campo de Fora. Então, se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, inscreva-se no canal, deixa aqui o seu like. Se você participou da Semana Santa, comenta alguma coisa aqui embaixo para a gente poder saber como é que foi essa semana para você, tá bom? E eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe e a gente continua se encontrando aqui nos nossos estudos e reflexões da palavra. Deus guarde cada um de vocês, que vocês tenham um ótimo sábado, um ótimo fim de semana, que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro aqui.